Foi assim, um segundo de vacilo, né? Então é assim, o atendimento nos hospitais do Japão, a gente deve pensar, seguro para quê? Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Então tá bom, eu tô indo, né? Tô indo depois do meu acidente, vocês souberam, né? Porque eu coloquei lá na minha comunidade. Muita gente veio me desejar uma pronta recuperação. Eu quero muito, muito agradecer a todos. Eu estou recuperando super bem. Eu tô aqui já no meu 3º dia depois do acidente, né? E muita gente disse, que o que aconteceu, como foi o acidente, né? Então eu tô aqui para contar para vocês. Deixa eu me ajeitar aqui, gente, porque eu tô aqui na varanda, porque a varanda para mim é melhor, sabe? Até em questão de acústica, tá chovendo, tá um dia gostoso, propício para quem está em casa, né? Que se eu tivesse trabalhando ia falar, oh meu Deus, daria tudo pela minha caminha. Mas foi assim, um segundo de vacilo. Foi culpa minha, exclusivamente minha. Então eu vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Eu, como moro perto do home center, do ladinho, né? E eu precisava comprar umas coisas. Eu falei, vou na hora do almoço, como eu faço sempre, vou na hora do almoço. Comprei o que eu tinha que comprar, só que a cestinha da minha bicicleta ficou cheia, né? E aí, o que eu fiz? Socorro. Eu peguei, coloquei tudo e na hora de ir embora, a minha bolsa, que é essa daqui, olha o estado. Ó, as marcas. Olha aqui as marcas. Né? Ó aqui. Ó. Vou precisar lavar ela. Eu peguei a bicicleta e essa bolsa, que é um pouquinho, apesar de pano, ela é um pouquinho grande. Segurei aqui pra fora, um pouquinho pra fora do guidão e segurando e fui, né? Fui. Eu e minha amiga peruana, Rosinha, um beijo, ficou super preocupada comigo, me ajudou na hora, né? Muito obrigada, por isso a gente vê o quão é importante, né? A gente ter bons amigos. Ela me liga todos os dias para saber como eu estou. Então, é só gratidão por essas pessoas que estão perto da gente, né? Que é nessa hora que a gente sabe de verdade quem são os amigos verdadeiros. E aí, meu povo, o que aconteceu? Eu vindo com ela e a gente sempre vem juntas, né? Vai embora juntas, né? E a gente foi conversando e falando e olha só, veio um assunto de ambulância, eu falando assim, nossa, eu já andei de ambulância uma vez, né? Ela, eu também, eu já andei 2 vezes. E a gente trocando ideia, falando sobre esse assunto de ambulância. Quando foi de repente, essa bolsa travou na roda da bicicleta, nos aros, entre os aros, sabe? E parou. No que ela parou, é instantâneo, acho que o seu cérebro já te defende, sabe? Te protege, né? Eu segurei, e nisso que eu segurei, eu fui. Fui arremessada. Tem um guarda-reio. É uma estrada, uma ruazinha bem estreita. Eu passo por ela todos os dias, quando às vezes faço vídeo. O dia que eu fizer, eu vou mostrar onde que é. Tem um guarda-reio ali e tem um riozinho, um riachinho. Pois bem, eu fui arremessada e esse guarda-reio, eu bati nele. O que me salvou foi essa jaqueta, acreditem. Ela é uma jaqueta de couro, bem grossa. E foi ela que me salvou, porque senão eu tinha me lanhado toda aqui, eu tinha me arrebentado toda, né? Pois eu poderia ter, além de ter quebrado o tornozelo, porque foi o que eu quebrei, eu poderia ter também quebrado ou o ombro ou o braço, sei lá, né? Mas amorteceu bem, essa jaqueta foi a minha salvação. Mas fica aqui, minha gente, para você que anda de bicicleta, fica a dica. É um segundo, né? Acidentes
É um segundo, você pode sofrer acidente andando de bicicleta, de moto, de carro, sei lá, qualquer. É um segundo de vacilo, né? E você nunca vai achar que vai acontecer, né? Uma vez essa minha amiga, que é a peruana, o filho dela sofreu um acidente igual ao meu com um guarda-chuva. Olha só, né? A gente não para lembrar, não para pensar. Ele também estava com o guarda-chuva assim pendurado, pedalando, e num vacilo o que ele virou assim a mão, o guarda-chuva, puf, entrou no pneu e ó, foi pro chão. Pois é. E eu então venho aqui para dizer para você que anda de bicicleta, que seja de vez em quando, né? Que você tome muito cuidado com essas pequenas coisas que você acha que nunca vai acontecer. Ah, imagina, aconteceu com ele, não vai acontecer comigo. Não pense assim. Outra coisa muito importante, mas muito importante, coisas que às vezes eu falo sempre nos vídeos, que as pessoas acham que nunca vai acontecer com elas, né? Que o seguro. Pois bem, eu tenho seguro de bicicleta, eu tenho seguro saúde, eu tenho vários seguros, né? Justamente por eu estar indo e vindo só de bicicleta. Muita gente deve pensar, pra que seguro? Pois bem, muita gente deve pensar, seguro pra quê? Pra que eu vou fazer um seguro? Ah, daqui a pouco eu tô indo embora, não vou ficar aqui por muito tempo. E vai lá e não faz, nem seguro saúde, nem de bicicleta, não faz seguro nenhum. Nem de carro quando anda, porque acha um desperdício pagar. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês que não pensem assim, não. Porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Eu já tenho seguro de bicicleta já faz anos. Já vai fazer o quê? Uns 4, 5 anos que eu tenho seguro de bicicleta. E graças a Deus nunca precisei usar. Nesse tempo todo que eu tô pagando. Mas essa semana eu precisei, né? Então o que acontece? Quando eu sofri o acidente, eu já liguei logo pro Denis Motovlog e falei, vem me buscar porque eu sofri um acidente de bicicleta. E aí quando ele chegou, aí a bicicleta tava travada, eu não conseguia destravar, mas eu tava sentindo dor no tornozelo. Eu falei pra ele, eu acho que eu quebrei meu pé. Aí ele falou assim, será? Ele falou, vamos chamar a ambulância? Eu falei, não precisa, vamos pra casa. Aí ele, não, melhor chamar a ambulância. E realmente foi a melhor coisa que a gente fez. Porque eu já expliquei pra vocês que aqui, se você pega o carro e vai, né, você mesmo, dificilmente eles vão te atender no hospital. Porque eles precisam fazer uma ocorrência. Eu não sei se aí no Brasil é assim, gente. Vocês comentem, por favor. Eu nunca precisei chamar uma ambulância, não sei quais são as regras. Eu sei que no Brasil, se você sofre um acidente e você chega no hospital, você é atendido. Aqui no Japão, não. Aqui no Japão, você precisa ser feito uma ocorrência, não pela polícia, tá? Pelos próprios socorristas, para saber o que aconteceu. Por que você se acidentou? E isso tudo eles fazem um laudo. Esse laudo eles entregam para o hospital que vai te atender, né? Então é um negócio muito sério, né? Que eu vou até contar para vocês um outro caso que aconteceu, porque é a segunda vez que eu tô andando de ambulância, que eu precisei do atendimento, né? Então o Denis falou, melhor chamar a ambulância, e aí sim foi feito. A ambulância veio na hora do rush, tá? Então, isso aconteceu, eram 5 e pouco, 5h20, mais ou menos, a hora que tá todo mundo saindo de serviço. Então, as ruas ficam intransitáveis. Você que tá sempre na hora do rush aí, no seu trânsito, sabe como é que é. Então, imagina para o socorrista chegar até a gente, pesquisar qual o hospital que tá mais viável para te atender. E era um hospital um pouco longe, o que estava pronto para me atender. Então, quando eles chegaram, né, eles fazem todo o procedimento me perguntando como foi, o que aconteceu. Então aí me levaram, me colocaram na maca, da maca me colocaram dentro da ambulância, e lá eles começaram a fazer um questionário, querendo saber o que aconteceu, como foi o acidente, se teve uma outra pessoa envolvida, né?
Aí expliquei tudo para eles e aí eles foram pesquisar o hospital, encontraram o hospital que eu nunca tinha ido, porque fica um pouco distante da onde eu estava, né? E daí nós fomos. Levou mais ou menos 1 hora para eu chegar, mais pelo trânsito, né? Mesmo com a sirene ligada, passagem sendo aberta para nós, foi 1 hora mais ou menos que levei para chegar. Chegando no hospital, já estavam os atendentes me esperando com a cadeira de rodas e o socorrista passou todo o laudo pro médico. Já me levaram para tirar o raio-x e daí já foi constatado que eu tinha quebrado o tornozelo, mas sabe aquele ossinho que fica do lado, aquela bolinha? Foi bem lá embaixo, né? Foi foi bem superficial, foi uma coisa tão assim grave de rachar, quebrar no meio, não. Foi superficial, tanto que a minha recuperação está sendo muito rápida. O próprio médico me disse, é superficial, né? Vai levar de 3 a 4 semanas para você ficar boa, mas pode até ser antes, né? Como esse hospital aqui fica longe de onde você mora, eu vou passar uma recomendação para um hospital, para uma clínica, né? De ortopedia mais próxima à sua casa. Lá ele vai ver, né, as suas condições, vai ver quando você pode tirar a tala, né? E então vai ser tudo feito direitinho, o acompanhamento vai ser feito por outro médico, mas também tão competente, né? Quanto. Aí fiquei super tranquila, não estava doendo muito, né? Então, enquanto eu estava deitada ou sentada, estava tranquilo, como está sendo agora. Para mim está super tranquilo. E durante a conversa com o médico, né? O médico virou para mim e falou assim: qual é o seu país, né? Eu falei assim: é Brasil. Ele: que estado, né? Eu falei: São Paulo. Ele: eu conheço São Paulo. Eu falei: é mesmo? Ele falou: sim, já fui lá para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro e fui para Foz do Iguaçu. Eu falei: nossa, que legal, você gostou? Ele falou: gostei muito. É um país muito lindo, é muito rico. E fui junto com um amigo que mora lá e ele me levou para conhecer os pontos turísticos. Inclusive, Foz do Iguaçu é muito lindo, as cataratas são impressionantes de lindo, né? E ficamos lá conversando, trocando figurinhas, inclusive com socorristas também, olha, fofinhos. Nossa, foram o caminho todo conversando comigo, perguntando coisas sobre o Brasil, né? Que eu falava muito bem o japonês. E aí, os socorristas foram super fofos. Aí a gente veio conversando. Aí eu falei, eles perguntando como é que era o Brasil, que eles queriam saber como é que era o Brasil. Uma simpatia, né? E aí eles falavam assim: olha, você fala bem o japonês, né? Entende bem. E isso ajuda muito, porque quando a gente está trabalhando e precisa de um tradutor intérprete, tudo fica mais difícil, até mesmo numa hora de uma emergência, a gente entender o que a pessoa... Porque a gente precisa fazer todo um relatório para saber como foi o acidente, né? Se tinha outra pessoa envolvida, então precisa saber dos detalhes. E muitas vezes, quando não sabe o japonês, complica demais, né? Então, facilita muito quando a pessoa sabe o japonês. Então, você que está no Japão, aprenda o japonês. É muito importante. Né? E muito importante porque é ruim você ficar dependendo de uma pessoa, né? De repente você vai lá incomodar um amigo, né? Para poder te ajudar num momento que nem esse. Então, gente, é importante demais, sabe? Quando você sabe falar um pouco, não precisa falar 100% não, mas que você consiga se comunicar, né? Numa emergência como essa. Então nós fomos o trajeto todo, foi quase 1 hora até eu chegar no hospital, né?
Mas foi super tranquilo, o tempo todo eles medindo a pressão, né? Então é realmente uma profissão muito importante. Um grande abraço a todos os socorristas. Se tiver alguém aí que tem essa profissão maravilhosa, desde já agradecendo, porque realmente são os anjos, né? Que atuam na terra a serviço da população, das pessoas, de salvar as pessoas numa hora de um acidente, né? Graças a Deus o meu não foi grave, poderia ter sido muito pior, né? Mas eu, graças a Deus, não bati a cabeça, foi só o pé mesmo, porque na hora que a bicicleta tombou, o meu pé ficou por debaixo, né? Da bicicleta, e como estava com compras, estava pesado. Então, foi por isso, né? Mas graças a Deus. E o seguro, gente, façam o seguro, né? Eu tive que pausar um pouco o vídeo, porque a minha empreiteira, né, está cuidando de tudo, tudo. E quando eu estava na ambulância, me perguntaram assim: você quer dar entrada no acidente de trabalho? Porque do momento que você estava saindo do trabalho e fazendo o trajeto da sua casa, isso é acidente de trabalho. Então você pode entrar com uma ação. Aí eu pensei e falei assim: não quero, porque o acidente fui eu que causei, né? Por mais que tenha sido rota do serviço, eu não vou colocar polícia no meio, nem nome de empresa, eu não quero. Ele, tá bom então. E ficou por isso. No dia seguinte, já tinha conversado já com o responsável da minha empreiteira, né, para entrar em contato com a empresa, dizendo que eu tinha sofrido um acidente, inclusive tinha encontrado com uma pessoa que trabalha lá, e quando ele viu eu parada ali, ele olhou e falou: o que aconteceu? Eu falei: não, eu caí da bicicleta. Aí ele falou: oh, meu Deus, tá tudo bem com você? Eu falei: tá tudo bem, tô sentindo um pouco o meu pé. Ele falou: vamos chamar a ambulância, quer que eu chame? Eu falei: não precisa não, meu marido tá vindo, não se preocupe não, tá tudo bem. Ele falou: quer que chame alguém da empresa? Eu falei: não é necessário, porque eu tô bem mesmo, não é nada assim, não foi nada grave, né? E aí ele falou: então tá bom, então qualquer coisa, né, chama a ambulância que eles vão vir rápido, né? Então você veja toda a preocupação das pessoas que estão em volta, né? Então, se você é uma pessoa que não gera problemas dentro de uma empresa, né? As pessoas vão estar sempre lá com você. Então a empreiteira automaticamente no dia seguinte me ligou. Aí eu expliquei tudo para ele com mais calma, o que tinha acontecido no hospital, né? Qual tinha sido, que tinha acontecido, que eu tinha quebrado o meu pé. Aí ele falou assim, aí expliquei para ele, né, do acidente de trabalho, perguntaram para mim se eu queria, né, entrar com uma ação, e eu disse que não. Aí ele falou: nossa, muito obrigado, né, mas realmente foi um acidente de trabalho. Então nós já estamos entrando com a ação porque você tem direito. E aquilo me surpreendeu, porque, gente, eu vou contar para vocês que não são todas as empreiteiras que agem dessa maneira. O Denis saiu de uma empresa, sabe, que estava fazendo tudo errado. Tudo errado. Então, e as pessoas têm medo, sabe? Tem medo de pôr a cara a tapa. Tem medo, né? Só que o Denis não. Ele foi lá, falou: tá errado, eu tenho meus direitos e vou lutar por eles. E tá aí na briga pelos direitos dele, entendeu? Então, empreiteiras como a minha, que agem dessa forma honesta, é muito raro. Principalmente quando vê que você está numa situação de fragilidade, né? Porque eles fazem de tudo para sair fora dessa situação, porque é transtorno. Eles têm que correr atrás de papelada, igual o meu empreiteiro está fazendo, correndo atrás de papelada, porque precisava de mais documentos, entendeu? Ele está indo correndo atrás, ele falou: mais tarde eu venho de novo aqui.
E eu peço desculpas, o que me resta é pedir desculpas, né? Por mais que seja um acidente, que eu não quis causar isso, mas estou causando transtornos, né? Na empresa mesmo, o que eu faço ali, o serviço, muita coisa, só eu sei fazer, né? Então é complicado, né? Você chegar e falar, tudo bem, é trabalho dele, tem que fazer, entendeu? Não é assim também, né? Então eu sempre agradeço muito, peço desculpas. E ele falou, não tem que se desculpar, porque isso daí é uma coisa que você tem direito. Então, é acidente de trabalho. Você estava saindo do serviço a caminho da sua casa. Até você chegar na sua casa, o que acontecer com você ainda é responsabilidade da empresa, né? Então, eu vou ser ressarcida pelo que eu gastei no hospital. Não foi muito, porque eu tenho seguro, né? Mas, mesmo assim, o pouco que eu gastei, eu vou ter direito de receber de volta. Eu tô 3 dias em casa e vou receber por esses 3 dias 100%, né? E depois desses 3 dias, eu poderia ficar em casa até eu me recuperar. Só que aí só 60% vão ser repassados para mim. Tudo bem, eu poderia ficar de boa aqui, só de boa, né? Recebendo. Mas eu acho que não vai ser necessário, sabe? Segunda-feira eu tô vendo já que estou muito melhor, já consigo pisar bem melhor. Então eu disse para o meu empreiteiro comunicar à empresa. Eu falei, olha, fala que eu tô bem melhor, né? E que talvez eu possa ir segunda-feira. Eu vou tentar, né? Como eu sentei na cadeira e fiz esse movimento com as pernas. Então, esses movimentos com as pernas não dói o meu pé e nem as minhas pernas. Então, provavelmente eu possa ir de bicicleta, né? Sábado e domingo eu vou fazer um teste com o Denis Motovlog, vou tentar. Se eu ver que não dá, aí eu vou ficar em casa. Mas provavelmente vai dar certo, né? Mas se der, eu vou. E só que eu disse assim, eu tenho que bater o cartão no andar de cima. Então, para eu subir escada, eu acho que vai ser meio complicado com as talas, né? Mas aí já conversei e eles falaram que não, ok, que se eu for, eles batem o meu cartão, né? E que não precisam me preocupar, que se eu me cansar, eu posso sentar. E que eles vão fazer de tudo para me ajudar a conseguir trabalhar. Então, quer dizer, eles estão facilitando muito a minha vida também, gente, né? Então, por que não tentar, né? Então, eu vou segunda-feira e vou tentar trabalhar. E a importância de você ter o seguro, porque eu liguei, né? Ontem eu liguei para a seguradora da bicicleta e eu falei, contei o que tinha acontecido. Eles falaram assim, tá, ok, nós vamos enviar uma papelada para você preencher, e você preencha, que provavelmente você vai ser ressarcida, né, também do seguro da bicicleta. Então, olhem só a importância. Se eu não tivesse seguro saúde, se eu não tivesse o seguro da bicicleta, que eu pago há mais de 5 anos, eu achava que já tô aqui pagando pra quê? Nunca sofri acidente. Graças a Deus, gente, que eu nunca sofri. Mas aconteceu, né? Depois de 5 anos, aconteceu. Então, o seguro é muito importante. Não deixem de pagar seguro de vida, que eu sempre falo. Não deixem de pagar seguro saúde, que eu sempre falo. E agora, se você anda de bicicleta, tenha seguro também. Entendeu? Tenha seguro também. Então, é muito importante. E por falar em bicicleta, meu povo, eu preciso contar para vocês uma coisa. Aquele vídeo que eu fiz lá falando, né, sobre aquela emissora de TV, do roubo de bicicleta, de guarda-chuva. Pois é, vou contar pra vocês que roubaram a minha bicicleta de novo no dia seguinte. Dia seguinte daquele vídeo, roubaram a minha bicicleta. Acreditem, foi com trava, foi com aquele papel que estava pendurado ali avisando, e levaram o guarda-chuva de brinde. Porque eu tinha deixado tudo ali, né? Eu falei, depois eu pego. Eu já tava com a intenção mesmo de cortar aquele papel, porque eu só deixei ali justamente para fazer o vídeo para vocês. Pois não levaram tudo.
Levaram do jeito que tava. A trava, eu não sei como é que eles destravaram, mas destravaram e levaram. Para vocês verem, né? É uma bicicleta muito requisitada na região, né? Aquela bicicleta toda enferrujada. Eles querem muito aquela bicicleta. Aí vão fazer o quê? Vamos ver se, de repente, se eles largaram, eu preciso, depois que eu melhorar o meu pé, que eu fizer minhas caminhadas, eu volto à estação, que pode ser que esteja lá, né? Sei lá, é uma chance de eu reencontrar, ou então a polícia vai me ligar, né? Para eu ligar para a polícia para falar, olha, roubaram a minha bicicleta, eu não sei nem onde que tá o papel do registro dela, né? Porque já depois que eu comprei a outra, não sei. Então é muito trabalho. Mas vamos ver, né? De repente até aparece de novo. Aí eu travo de novo, vão roubar de novo e assim vai, gente. Mas existe isto aqui no Japão. Existe. Para quem acha Japão primeiro mundo e ninguém rouba nada, roubam bicicleta e guarda-chuva. As duas coisas que roubam mais é isso, tá bom? Então é isso, meu povo. Agradeço demais a presença de todos, o carinho. Mas muita gente veio ali na comunidade. Que, olha, desejamos que você fique boa logo. Já você vai estar de volta. Tá tudo bem, você vai sarar logo. Então, isso tudo são energias que a gente vai recebendo, sabe? E isso faz com que meu pezinho melhore, porque tô mesmo muito bem. Hoje é o 3º dia. Não sinto quase nada, tô tomando os medicamentos, talvez isso também esteja ajudando bastante, mas tá tudo correndo como tem que correr, sabe? Mas se você faz tudo direitinho, corre tudo bem, né? Então faça seguro se você tá no Japão. No Brasil eu não sei como funcionam os seguros, né? Porque a gente sabe que muitas vezes você paga um seguro aí e as coisas não funcionam, mas no Japão funcionam e funcionam muito bem. Eu fui muito bem atendida no hospital, mas as meninas muito queridas, muito dedicadas, muito cuidadosas. Você tá bem? Eu tava sentada ali esperando o Denis vir me buscar. Eu tava num cantinho ali, né? Aí elas vinham toda hora. Você tá bem? Quer tomar um pouco de água? Tá doendo? Eu falei, não, tô bem, não se preocupa não, tô bem, né? Então é assim. O atendimento nos hospitais do Japão são excelentes, né? Você paga caro, assim, se você não tem seguro, você vai pagar muito caro. Mas se você tem o seguro, 70%, né, das despesas, o seguro paga, né? Então, olha só, né? Olha só a vantagem que você vai ter quando você vai no hospital, e não é só o pagar, é você ser bem atendido. Dificilmente, olha, nem lembro se eu fui mal atendida aqui, acho que uma vez só. Mas também é mal atendido, você não vai mais, né? Mas é muito raro isso acontecer. Sempre somos muito bem atendidos aqui pelos enfermeiros, pelos médicos, atenciosos, entende? Comenta como é que foi, se você veio aqui no Japão, como você foi atendido aqui. Você foi bem atendido? Você foi mal atendido? Não gostou? Achou maravilhoso? Eu não tenho o que reclamar. Eu não tenho o que reclamar. Os rapazes ali, os socorristas, vocês precisavam ver que dedicação, cuidado nas palavras, porque eles viram que eu era estrangeira, né? Então, pausadamente conversando comigo para que eu não confundisse, né? Para que eu entendesse o que eles estavam falando, né? Então, rapazes novos, gente, são novinhos e tão profissionais, né? Então a coisa funciona aqui nesse país. Saúde, segurança, funciona. O que me prende nesse país de verdade é a saúde e a segurança. Vocês me veem andando ali, por aí afora, né? A Ana Clarice do Beleza Madura, que é um canal que eu amo demais, vão lá conhecer, é esse o canal que eu vou indicar hoje, porque eu lembrei dela, porque ela falou assim, Aki, pelo amor de Deus, Aki, você fica andando nesses meios de mato, me dá agonia, eu tenho muito medo que alguém venha e te ataque. Ana, não tem perigo, né? Não tem perigo. Aqui é uma região muito segura, quase você não ouve falar de assaltos, né, que teve alguma coisa muito grave. Às vezes ou outra acontece, né? É raro,
Mas acontece, isso é em qualquer lugar, né? Mas aqui é um lugar muito seguro mesmo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Estou aqui, olha, tava chovendo, olha a claridade. Não vou pegar óculos escuro porque eu tô aqui na minha varanda. Então, vai com essa cara mesmo, tô de pijama, de pé enfaixado, tô de jaqueta, entendeu? Mas é a vida real como ela é, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que vêm sempre, que sempre estão se preocupando, né, comigo, elogiando o meu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos sempre e voltem sempre. Vocês moram aqui, ó, no meu coração, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Fui! Espero que no próximo eu já possa estar andando por aí, porque o sakura, gente, tá florindo, né? E é rápido, o sakura aqui é muito rápido. Depois do mankai é uma semana e cai tudo, né? Mas nada é perfeito, mas espero que até lá eu esteja melhor, nem que eu tenha aqui, olha, capenguinha, saio umas 2 horas antes de casa, mas eu vou levar vocês para ver as cerejeiras, tá bom? Aguardem, beijo no coração e fui, tchau!